Senhores, boa tarde, bom dia, boa noite, seja lá qual for o horário que vocês estão assistindo a essa gravação. Eu devo dizer a vocês que eu estarei falando hoje, mais uma vez, sobre alienação parental e o contraponto da lei. Mais precisamente sobre a CPI ou Comissão Parlamentar de Inquérito dos Maus Tratos Infantis no Senado Federal. Dia 6 e 12 de 2018, portanto, não nessa semana que se passou, mas na anterior, encerrou-se os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito de Maus Tratos de Crianças, instaurada pelo Senado Federal da República, sob a presidência do senador Magno Malta. Estou claro que a lei de alienação parental, tal qual está em nosso ordenamento jurídico, tem estreita relação com a teoria da SAP, ou Síndrome da Alienação Parental, de Richard Gardner. De forma cristalina, a Comissão Parlamentar de Inquérito apurou que a lei da alienação parental está sendo usada quase que exclusivamente em processos onde há notícia de abuso sexual da criança por um dos genitores, e sendo usada de maneira errada, protegendo o agressor em prejuízo das crianças. Hoje, mais de 5.000 crianças que tiveram a sua guarda invertida e que sofrem na mão de seus algozes. Em 8 de abril do corrente ano, em entrevista feita pelo Fantástico da Rede Globo de televisão, o advogado Dr. Richard Ducote afirmou que a lei brasileira, ou seja, 12.318/2010, Lei da Alienação Parental, é a pior que já se viu sobre esta matéria, pior mesmo do que Gardner apregoava nos Estados Unidos e que restaram estampados em seus laudos. Eu gostaria que vocês ouvissem a fala de Dr. Richard Ducote. Esse Dr. Richard Ducote, ele foi o último advogado a questionar os laudos de Gardner antes deste ter suicidado, e que ocorreu em 2003. Ouçam o vídeo que vai se seguir a esse momento. Pela teoria de Richard Gardner, um dos pais pode fazer a criança acreditar que foi abusada sexualmente pelo outro. A isso ele deu o nome de Síndrome de Alienação Parental. Mas, segundo esse advogado americano, especialista em direito de família, essa síndrome nunca foi reconhecida por nenhum órgão de saúde nos Estados Unidos. Muitos países adotaram essa teoria completamente sem fundamento. Ela criou raízes e se espalhou. Ela se tornou um problema na Austrália, na Irlanda, em Israel, e eu percebo agora que também no Brasil. Richard Ducote lamenta que a teoria da síndrome de alienação parental tenha chegado ao Brasil. A lei no Brasil é uma das piores, porque não tem a sutileza de entender a situação. Você tem uma lei que a vítima vira culpada. As crianças e as mães viram culpadas, e elas deveriam ser protegidas. Vocês ouviram a palavra de alguém que conhece profundamente o assunto e que inclusive conviveu com Richard Gardner, o autor da Síndrome da Ação Parental, uma teoria, não uma tese. E este Dr. Richard Ducote, ele dá agora o seu testemunho, porque hoje ele trabalha em defesa daquelas crianças que na sua infância elas sofreram abuso sexual e tiveram a sua fala desacreditada pelos pais e pelas autoridades. E hoje já adultas, elas estão procurando por um advogado e propondo revisão no processo para que a verdade realmente possa ser restabelecida. Em nosso escritório tivemos
acesso nesses 7 anos, 6 anos que nós estamos pesquisando sobre esse assunto, mais de uma centena de ações nas quais há notícia de abuso sexual de vulnerável. Essa pesquisa, ela somente foi possível fazer graças à confiança de muitas mães que, confiando em nosso trabalho, elas nos cedeu a senha para a entrada em seus processos, e nós então podemos fazer uma análise criteriosa daquilo que nós tínhamos decidido a enfrentar, ou seja, a revogação da lei da alienação parental. Mais de uma centena de ações foram propostas e que nós examinamos, isso que nós examinamos, fora outras centenas e milhares que estão aí pelo Brasil ainda em curso, e que o resultado delas é sempre o mesmo. O juiz inverte a guarda e entrega as crianças ao genitor denunciado por pedofilia intrafamiliar. Dessa forma, como já disse diversas vezes, a vítima torna-se uma criminosa e o agressor inocente, mesmo tendo provas de que esse abuso ocorreu. Finalmente, a primeira etapa de nossa luta, ela chegou ao final. Juntos com outros tantos militantes que conosco estiveram trabalhando sobre essa matéria e desenvolvendo esta tese, não teoria, essa tese que é o lado obscuro da justiça, que é a alienação parental. Finalmente, a primeira etapa de nossa luta foi cumprida. Estou cumprida com o encerramento da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal. E como resultado dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, o resultado foi a proposição de um projeto de lei, no qual a lei de alienação parental, ela deve ser revogada. Eu quero que os senhores ouçam o pronunciamento do senador Magno Malta sobre esta lei. Adolescente em programa de prevenção à violência. Revoga a lei da alienação parental. Então, somente artigo 1º fica revogada a lei 12.318, de 26 de agosto de 2010. Artigo 2, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Em 2019, passando o recesso parlamentar, assim que as comissões forem distribuídas e nomeadas, nós partiremos para, eu diria, a terceira etapa desse trabalho, que é o acompanhamento desse projeto e que esperamos, por fim, a revogação da lei da alienação parental. Somente no momento em que essa malfadada lei for revogada é que daremos por cumprida a nossa missão. Deixo a todos vocês o meu profundo agradecimento, um agradecimento do escritório Alonso Advogados, e que vocês tenham aí o canal Alonso Advogados Brasil. E nós esperamos poder contar com as mães, poder contar com aquelas pessoas que entenderam o nosso propósito e que nos ajudaram a chegar até aqui. Nós esperamos poder contar com todos vocês para que lá no Congresso Nacional nós possamos ver revogada essa lei, que por certo será a libertação de milhares de crianças que estão entregues na mão de seus abusadores. O meu muito obrigado e que Deus os abençoe, e até a próxima vez, se Deus assim o permitir.